E se eu te dissesse que o livro de Daniel contém revelações que estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Que aquilo que parecia distante, profético e até misterioso agora está acontecendo e quase ninguém está percebendo? Você pode até achar que já ouviu falar sobre isso, mas o que vamos revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo em que vivemos. O que está acontecendo no mundo não é coincidência. Guerras, crises, mudanças globais, tudo isso já estava previsto. Mas por que essas profecias estavam seladas e agora estão sendo desvendadas? Porque justamente essa geração está vendo os sinais tão claramente. Será que estamos mais perto do cumprimento final do que imaginamos? Uma coisa é certa: quem ignorar isso pode ser pego de surpresa. Hoje vamos mergulhar fundo no livro de Daniel e descobrir as revelações que o mundo não quer que você saiba. E no final deste vídeo faremos uma oração poderosa para que Deus te dê discernimento e fortaleça sua fé nesses tempos decisivos. Então, fique até o fim, porque essa pode ser a mensagem mais importante que você verá hoje. Você acredita que as profecias de Daniel estão se cumprindo nos dias de hoje? O que mais te chamou a atenção recentemente? Comente aqui. A maioria das pessoas enxerga o livro de Daniel como um simples relato histórico, mas ele é muito mais do que isso. Suas páginas carregam um mapa profético que se conecta diretamente aos dias de hoje. O profeta recebeu visões que, na época, estavam seladas, mas agora estão sendo desvendadas diante dos nossos olhos. Daniel 12:4. É impossível ignorar os sinais ao nosso redor. Guerras, crises e um mundo mergulhado na incerteza. Tudo isso aponta para um tempo de definição. Um tempo em que cada um precisa escolher de que lado está. A urgência desse chamado não é uma teoria conspiratória, mas um alerta da própria palavra de Deus. A profecia não foi dada para gerar medo, mas para preparar um povo atento que não será pego de surpresa. Quem estuda as Escrituras percebe que os eventos atuais não são meras coincidências, são confirmações do que já estava escrito. Deus sempre advertiu seu povo antes dos grandes acontecimentos da história. Noé construiu a arca antes do dilúvio. José estocou alimento antes da fome no Egito. E agora? Quem está realmente se preparando para o que vem pela frente? Não se trata de fanatismo ou pessimismo, mas de discernimento. A Bíblia nos chama a observar os tempos e a entender que há um propósito em tudo. Enquanto muitos estão distraídos com o entretenimento e a correria da vida, os que têm olhos espirituais percebem que as peças do tabuleiro profético estão se movendo. Mas por que Deus revelou essas coisas? E principalmente, por que agora? Você acredita que já estamos vivendo no tempo do fim? Que sinais você tem percebido ao seu redor que confirmam as profecias bíblicas? Comente aqui e compartilhe sua visão. Nada acontece por acaso e nada foge ao controle de Deus. O tempo dele não é o nosso tempo, e essa verdade é repetida ao longo de toda a Bíblia. O livro de Daniel mostra que certas profecias foram seladas até o momento oportuno. Daniel 12:4. E agora estamos vivendo justamente nessa época em que elas começam a ser desvendadas. Mas por que Deus escondeu certas verdades por tanto tempo? Porque há um tempo exato para cada revelação. Ele sabe o momento certo para que seu povo compreenda, desperte e haja. No entanto, vivemos em um mundo apressado, onde tudo precisa acontecer para ontem. A impaciência faz com que muitos se desviem, buscando respostas onde não há verdade. Mas Deus nunca revelou nada fora do seu tempo. Lembra de Moisés? Ele tentou libertar o povo antes da hora e acabou fugindo para o deserto. Abraão recebeu a promessa de um filho,
Mas quando tentou apressar o processo, nasceu Ismael. O que acontece quando tentamos adiantar o plano de Deus? Frustração, desvio e consequências que poderiam ter sido evitadas. O crescimento do conhecimento e os avanços da humanidade são sinais que a Bíblia já havia previsto. Nunca tivemos tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão perdidos espiritualmente. A profecia se cumpre, mas só aqueles que buscam discernimento conseguem enxergar. Será que estamos atentos ao calendário divino ou estamos distraídos pelo ritmo frenético do mundo? Você já sentiu que Deus estava falando com você, mas teve dificuldade em entender o tempo certo para agir? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ninguém vence uma batalha sem preparo. Um atleta não espera o dia da competição para começar a treinar. Ele se fortalece muito antes, sabendo que o momento decisivo chegará. O mesmo acontece com a fé. Jesus alertou: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. O problema é que muitos estão dormindo espiritualmente, achando que ainda há tempo. Mas e se o tempo acabar antes do esperado? Quem não estiver preparado agora pode ser pego de surpresa e não terá forças para suportar o que está por vir. Hoje as pessoas correm atrás de respostas em todos os lugares, redes sociais, gurus motivacionais, teorias da conspiração, mas se esquecem da única fonte confiável, a Palavra de Deus. A Bíblia nunca foi tão acessível e, ao mesmo tempo, tão ignorada. É como um manual de sobrevivência sendo deixado de lado enquanto o mundo desmorona. Quem quer estar firme nos dias difíceis precisa começar agora. Orar, estudar a Bíblia, jejuar. Não dá para construir um relacionamento profundo com Deus em cima da pressa e da superficialidade. Afinal, o que significa vigiar? Significa estar atento ao que está acontecendo no mundo, mas também ao que está acontecendo dentro do coração. Muitos falam sobre os sinais do fim dos tempos, mas poucos falam sobre o maior perigo, o esfriamento da fé. Se o inimigo não conseguir destruir uma pessoa de imediato, ele a distrai, rouba seu tempo, enche sua mente de preocupações e a faz adormecer espiritualmente. Você está atento ou distraído? Existe uma guerra acontecendo agora, mas não se vê com os olhos naturais. É uma batalha que não se trava com armas físicas, mas no campo espiritual. Paulo foi claro ao dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade que operam nos bastidores deste mundo. Efésios 6, 12. No livro de Daniel, há um episódio impactante. O anjo enviado a Daniel foi impedido pelo príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual, e só conseguiu avançar porque Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Daniel 10, 13. Isso mostra que, enquanto as pessoas vivem suas rotinas, há forças invisíveis influenciando nações. Muitos se preocupam com os acontecimentos políticos e econômicos, e, de fato, esses eventos afetam nossas vidas. Mas a raiz dos problemas do mundo não está nas decisões humanas, e sim nas batalhas espirituais que ocorrem nos bastidores. O que se vê são apenas os reflexos de uma guerra que vem sendo travada há milênios. Cada grande transformação da história, impérios que surgiram e caíram, perseguições contra o povo de Deus, mudanças de valores morais, tudo isso tem uma origem espiritual. E se há uma guerra acontecendo, a questão é de que lado estamos. Nenhum soldado entra em combate sem suas armas, e na guerra espiritual não é diferente. Oração, jejum e leitura da palavra são essenciais para quem deseja resistir aos ataques do inimigo. Satanás não teme igrejas cheias, mas teme uma igreja que ora com autoridade.
Não teme cristãos que apenas consomem conteúdo religioso, mas teme aqueles que vivem de fato sua fé. O tempo de ser espectador acabou. Se há uma guerra acontecendo, não podemos ficar neutros. O que você tem feito para lutar espiritualmente pela sua casa, sua família e sua fé? Você já sentiu que estava enfrentando batalhas invisíveis na sua vida? Como você reagiu? Compartilhe sua experiência nos comentários. Desde os tempos de Daniel, há uma tentativa contínua de apagar a identidade dos servos de Deus e moldá-los conforme os padrões do mundo. Nabucodonosor tentou mudar os nomes dos jovens hebreus, tentando reescrever quem eles eram. Daniel 1:7. Isso ainda acontece hoje, mas de maneira mais sutil. A cultura moderna dita o que é aceitável, rotula quem resiste e pressiona para que todos se conformem. O sistema do mundo não é neutro. Ele tem uma agenda, e essa agenda é contrária aos princípios de Deus. O problema é que muitos não percebem o processo. Aos poucos, valores bíblicos são relativizados, a verdade é distorcida e o certo passa a ser visto como errado. Em Apocalipse, há uma profecia sobre um sistema global de controle, onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar alinhado com ele. Apocalipse 13, 16 e 17. O que vemos hoje são ensaios desse domínio, através da tecnologia, das ideologias e da pressão social. O que era impensável há algumas décadas, agora se torna normal. Quem se levanta contra esse sistema é taxado como ultrapassado ou intolerante. Mas a Bíblia nos chama para sermos luz no mundo, não para nos escondermos com medo. Mateus 5:14. A igreja precisa despertar para o que está acontecendo. Quem segue a Deus não pode esperar a aceitação desse sistema, mas deve estar disposto a se posicionar. A pergunta é: estamos conscientes da influência que o mundo tem sobre nós ou estamos sendo lentamente moldados por ele? Você já percebeu como o sistema do mundo pressiona os cristãos a se conformarem? Como você tem resistido a isso? Compartilhe nos comentários. O que você faria se sua fé fosse testada até o limite? E se sua escolha fosse entre permanecer fiel a Deus ou salvar sua própria pele? Para muitos, isso parece algo distante, mas a verdade é que esse teste pode chegar a qualquer momento. Sadraque, Mesaque e Abednego encararam a fúria de um rei e foram jogados numa fornalha ardente simplesmente porque decidiram não se curvar. Daniel 3, 17 e 18. Daniel, por sua vez, manteve sua rotina de oração mesmo sabendo que isso poderia levá-lo à cova dos leões. Daniel 6, 10, 22. O que esses homens tinham em comum? Eles não negociavam sua fé, nem diante da morte. Mas e se esse teste acontecesse hoje? Quantos estariam preparados para resistir? A perseguição pode não ser uma fornalha ou uma cova de leões, mas ela vem de formas sutis. Pode ser a pressão no trabalho para aceitar valores que vão contra a fé. Pode ser a zombaria de amigos e familiares por decidir seguir um caminho diferente. Pode ser a tentação de se calar para não ser cancelado pela sociedade. Quantas vezes as pessoas cedem porque sentem que ser fiel a Deus custa caro? Mas será que custa mais do que perder a eternidade? No fim, a fidelidade não é sobre conforto, mas sobre convicção. Quem se dobra diante do mundo acaba caindo, mas quem permanece firme verá o agir de Deus. O que aconteceu com os que permaneceram fiéis? Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha sem nem cheiro de fumaça. Daniel dormiu no meio dos leões e amanheceu intacto. E Deus continua honrando os que não se curvam. Mas a grande questão é, se a sua fidelidade fosse testada hoje, você estaria pronto para permanecer firme? Você já enfrentou uma situação em que precisou escolher entre agradar a Deus ou ceder à pressão do mundo?
Compartilhe sua experiência nos comentários. Você já percebeu como o mundo está sendo moldado para algo muito maior? O livro de Daniel revela que a Babilônia não era apenas um império antigo, mas um sistema que atravessa os séculos e influencia governos, culturas e crenças. Nabucodonosor tentou reprogramar a identidade dos jovens hebreus, forçando-os a adotar novos nomes, uma nova cultura e até uma nova religião. Daniel 1:7. Hoje, esse mesmo espírito continua operando, só que de forma mais sofisticada. Valores estão sendo distorcidos, a verdade está sendo relativizada e, pouco a pouco, o mundo está sendo preparado para um sistema global que exercerá total controle sobre a humanidade. Apocalipse 13. O avanço da tecnologia, a ascensão de líderes carismáticos e a erosão dos valores cristãos não são coincidências. São peças de um tabuleiro profético que está sendo montado. A cada dia, as nações estão se movendo em direção a um governo único, a uma economia controlada e a uma sociedade onde resistir ao sistema será quase impossível. Mas Deus já nos alertou sobre isso. Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor e revelou o destino das nações. Daniel 2:31-45. Ele mostrou que todos os reinos da terra cairão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. A pergunta que ninguém quer responder é: estamos percebendo esses sinais ou estamos distraídos? O mundo está caminhando para um ponto de virada, e aqueles que têm discernimento sabem que não há mais tempo para viver de forma superficial. O espírito da Babilônia está trabalhando para enganar, seduzir e enfraquecer a fé dos escolhidos. Mas aqueles que permanecem firmes terão seus olhos abertos. Afinal, como discernir o que está acontecendo e se preparar para o que vem a seguir? O ser humano sempre tentou construir um mundo sem Deus. Desde a Torre de Babel, a ideia de que a humanidade pode se tornar independente do Criador tem sido uma obsessão. Façamos para nós um nome, disseram aqueles que ergueram a torre. Gênesis 11:4. A motivação? Orgulho, autossuficiência e o desejo de ser como Deus. Mas o que aconteceu? Deus os confundiu e espalhou as nações. Agora veja ao seu redor. O mundo moderno está recriando a Torre de Babel de maneira ainda mais sofisticada. A ciência, a tecnologia e a economia são colocadas como os novos deuses. Não precisamos de Deus, temos a inteligência humana. Mas será que essa construção vai durar? Olhe para os pilares desse mundo. Sistemas financeiros frágeis, líderes que prometem resolver tudo, mas falham, e um avanço tecnológico que, ao invés de unir a humanidade em amor, nos isola e nos afasta. Tudo isso pode parecer grandioso, mas Jesus alertou que aquele que constrói sobre a areia verá tudo desmoronar. Mateus 7:26-27. E o que acontece quando os alicerces desmoronam? Medo, desespero, caos. O ser humano pode até achar que controla tudo, mas a história já provou repetidamente que sem Deus tudo se torna ruína. A grande questão é: onde estamos construindo nossa segurança? No dinheiro, na estabilidade do sistema, em líderes humanos? Deus já nos mostrou que qualquer coisa construída sem Ele está destinada ao fracasso. No fim, tudo o que não é fundamentado na verdade será abalado. Mas e aqueles que constroem suas vidas sobre a rocha? O que acontece com eles quando a tempestade vier? Você acha que o mundo está tentando viver sem Deus mais do que nunca? Como isso tem afetado as pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. O que acontece quando a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser moldada pelos interesses do mundo? Daniel 7:25 profetizou que um poder tentaria mudar tempos e leis, distorcendo aquilo que Deus estabeleceu.
E é exatamente isso que estamos vendo hoje. O que antes era inquestionável, agora é relativizado. Valores bíblicos estão sendo reescritos. Princípios que sempre foram a base da sociedade estão sendo descartados. E aqueles que se recusam a se dobrar a essa nova ordem são ridicularizados e perseguidos. Mas essa estratégia não é nova. Sempre que uma civilização se afastou da verdade de Deus, ela caminhou rumo à destruição. A verdade não muda, mas a sociedade sim. Hoje qualquer pessoa pode criar a sua própria verdade, e quem se opõe é taxado de intolerante. A Bíblia nos alerta contra isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. O problema não é apenas a mudança das leis humanas, mas a mudança nos corações. Muitos cristãos já não enxergam o perigo e se conformam ao sistema, acreditando que Deus entende. Mas será que ele realmente aprova essa acomodação? Apocalipse 3:16. É claro ao dizer que Deus rejeita a mornidão espiritual. O desafio agora não é apenas saber a verdade, mas permanecer nela. Quando a verdade é atacada, o silêncio se torna cumplicidade. Estamos preparados para nos manter firmes, mesmo quando isso significar ser rejeitado? Ou será que, pouco a pouco, estamos nos acostumando a um mundo onde tudo pode mudar, menos a palavra de Deus? Você acredita que os valores cristãos estão sendo cada vez mais atacados? Como podemos permanecer firmes na verdade? Compartilhe nos comentários. Todos os impérios da terra caíram, mas o reino de Deus é inabalável. Babilônia, Pérsia, Roma, grandes civilizações que dominaram o mundo, mas todas ruíram. Reis e governantes passaram, sistemas foram destruídos, mas a palavra de Deus permaneceu. Daniel 2:44-45 revela que Deus estabelecerá um reino eterno, que jamais será destruído. Enquanto o mundo constrói impérios baseados no poder humano, o verdadeiro reino já está sendo edificado naqueles que entregam suas vidas a Cristo. A pergunta é: onde estamos investindo? No que é passageiro ou no que dura para sempre? O problema é que muitos estão presos ao agora, preocupam-se com dinheiro, status e poder, mas esquecem que tudo isso é temporário. Filipenses 3:20 nos lembra que nossa cidadania não é deste mundo. Jesus foi claro: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mas quantos realmente vivem essa verdade? Muitos querem as bênçãos do reino, mas sem compromisso com o rei. Querem segurança eterna, mas investem apenas no que é terreno. E quando o mundo desmoronar, onde estarão os que construíram suas vidas sobre a areia? A diferença entre o reino de Deus e os reinos do mundo é simples. Um é passageiro, o outro é eterno. Enquanto muitos se preocupam com o futuro deste mundo, os que têm discernimento sabem que o verdadeiro futuro está na eternidade. No fim, haverá apenas dois tipos de pessoas: aqueles que viveram para este mundo e perderam tudo, e aqueles que viveram para o reino e ganharam tudo. Em qual lado você estará? Você já parou para pensar em quanto tempo investe no que é eterno e no que é passageiro? O que você pode mudar hoje para viver mais pelo reino de Deus? Compartilhe nos comentários. Muitos querem a promessa, mas poucos aceitam o processo. Daniel não chegou ao alto escalão da Babilônia da noite para o dia. José não saiu da prisão direto para o trono sem antes ser testado. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Deus sempre prova o caráter antes de entregar grandes responsabilidades. Mas hoje, a geração da pressa quer resultados instantâneos, querem crescer sem enfrentar desafios, querem autoridade sem passar pela preparação. Mas Deus não trabalha assim.
Se ele tem algo grande para alguém, primeiro molda essa pessoa no secreto. O processo nunca é fácil. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Daniel foi levado cativo para uma terra estranha e teve sua fé testada várias vezes. Em cada situação havia um propósito: desenvolver neles a resistência, a fidelidade e a maturidade para o que viria depois. Quantas pessoas desistem no meio do caminho porque não entendem que a provação faz parte da preparação? Em Lucas 16:10, Jesus ensina que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas quem não aprende no pouco não está pronto para o muito. Talvez você esteja passando por um momento difícil e se perguntando: por que Deus está permitindo isso? A resposta pode estar no que Ele está construindo em você. O processo pode parecer longo, mas quem permanece firme vê a recompensa. Quando ninguém está olhando, Deus está. Quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. A questão é: você confia no processo ou quer desistir antes da hora? O mundo celebra o pecado como se ele não tivesse consequências. O rei Belsazar, em uma noite de festa, decidiu zombar das coisas sagradas, bebendo nos utensílios do templo e desafiando a santidade de Deus. Mas naquela mesma noite, uma mão misteriosa escreveu na parede sua sentença: pesado foste na balança e achado em falta. Daniel 5:27. O que parecia ser um momento de glória se tornou o dia de sua destruição. E hoje, o mundo está repetindo o mesmo erro, festejando sem perceber que o juízo se aproxima. Jesus alertou que nos últimos dias seria como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17:26-27. Ou seja, a distração é a maior armadilha. O problema não é apenas o pecado, mas a falsa sensação de que nada vai acontecer. O mundo continua vivendo como se Deus não existisse, como se a vida fosse um grande banquete sem fim. Mas assim como o dilúvio veio de repente, o juízo de Deus virá quando ninguém estiver esperando. A questão não é se Deus julgará o mundo, mas quando isso acontecerá. Muitos acham que têm tempo, que podem ajustar as contas depois. Mas quem garante que haverá um depois? O aviso já foi dado. A balança já está pesando os corações. Será que estamos prontos para o dia em que tudo será colocado à prova? Ou estamos apenas aproveitando o banquete do engano? Nunca houve tanto conhecimento disponível e, ao mesmo tempo, tanta confusão. Daniel 12:4 profetizou que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria, e estamos vivendo exatamente isso. Em segundos, qualquer informação está ao alcance de um clique. Inteligência artificial, avanços na medicina, explorações espaciais. O mundo nunca evoluiu tanto, mas ironicamente nunca esteve tão perdido. Com tanto conhecimento, por que há tanta incerteza? Porque saber mais não significa conhecer a verdade. A humanidade se encheu de dados, mas esvaziou-se de Deus. A modernidade criou a ilusão de que pode substituir Deus por tecnologia e ciência. As pessoas confiam mais em algoritmos do que na palavra. Buscam respostas no Google, mas ignoram as Escrituras. Valorizam opiniões passageiras, mas rejeitam verdades eternas. É exatamente isso que Jesus alertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas em um mundo onde cada um cria sua própria verdade, como encontrar o caminho certo? O problema nunca foi a falta de informação, foi a rejeição da verdade absoluta de Deus. O conhecimento humano pode levar longe, mas jamais levará à vida eterna. O que está acontecendo hoje é um grande engano.
As pessoas acham que estão iluminadas, mas estão cada vez mais cegas espiritualmente. A Bíblia já nos alertou que nos últimos dias haveria grande confusão e muitos seriam enganados. A pergunta é: estamos realmente crescendo em sabedoria ou apenas acumulando informações vazias? O maior erro que alguém pode cometer é achar que ainda tem tempo. Jesus foi claro, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. A volta de Cristo não virá com aviso prévio, nem com uma contagem regressiva. Virá de repente, como um ladrão na noite, pegando muitos de surpresa. E o que o mundo está fazendo? Vivendo como se nada fosse acontecer. Ocupado demais com o agora, distraído demais para perceber que os sinais estão por toda parte. A maior estratégia do inimigo é manter as pessoas presas ao imediato. Trabalho, contas, entretenimento, redes sociais. Tudo isso pode ser bom, mas quando rouba nossa atenção das coisas eternas, se torna uma armadilha. O mundo nos ensina a planejar para o futuro, aposentadoria, carreira, bens materiais, mas quantos estão se preparando para a eternidade? Jesus nos alertou: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Mas será que estamos realmente atentos? A pergunta não é quando Jesus voltará, mas se estaremos prontos quando isso acontecer. O mundo continuará seguindo seu ritmo frenético e muitos estarão ocupados demais para perceber o momento. Mas aqueles que vivem vigilantes não serão pegos de surpresa. Se o fim chegasse hoje, como estaria sua vida espiritual? Você estaria preparado ou entre os que seriam apanhados de surpresa? Se Jesus voltasse hoje, como você estaria espiritualmente? O que você faria diferente? Comente aqui. A escuridão nunca foi tão intensa, mas a luz nunca foi tão necessária. Daniel 12:3 declara que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Em um mundo cada vez mais mergulhado no engano, Deus está levantando pessoas para serem luz, mas ser luz tem um preço. Não se trata apenas de falar bonito ou postar versículos na internet. Ser luz significa ir contra a correnteza, viver uma vida que incomoda aqueles que preferem a escuridão. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. E luz não pode ser escondida. Mas será que estamos brilhando ou tentando nos misturar? A verdade é que muitos cristãos estão apagados, tentando se encaixar no sistema, com medo de serem rejeitados. Mas luz que não ilumina não tem propósito. Em um mundo de mentiras, a verdade precisa ser dita. Em um tempo de medo, a fé precisa ser demonstrada. Em uma era de confusão, a sabedoria de Deus precisa ser compartilhada. O problema é que brilhar exige coragem. Quem se levanta para iluminar também se torna alvo. Mas vale a pena, porque no fim, apenas aqueles que permanecerem firmes serão lembrados na eternidade. A questão é: estamos dispostos a pagar o preço para brilhar? O mundo não precisa de mais opiniões vazias, de mais pessoas conformadas. Precisa de gente que carregue a luz verdadeira, aquela que não vem de si mesmo, mas do Espírito Santo. E aqueles que escolherem brilhar verão o mover de Deus em suas vidas. Será que você tem sido essa luz ou tem deixado o mundo apagar seu brilho? Agora que você conhece essas verdades, a grande pergunta é: o que você vai fazer com isso? O livro de Daniel não foi escrito apenas para informar, mas para preparar. Os sinais estão diante dos nossos olhos, o tempo está se acelerando, e aqueles que têm discernimento já perceberam que não dá mais para viver de qualquer jeito. Deus não nos chamou para sermos espectadores do cumprimento da profecia, mas para estarmos espiritualmente prontos. E você, está preparado? Talvez você esteja sentindo um peso no coração agora.
percebendo que precisa mudar. Será que você está realmente vigilante? Será que sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Essa pode ser a sua chance de recomeçar, de se posicionar e de decidir viver com propósito. Não ignore esse chamado. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Se esse vídeo te impactou, imagine quantas vidas ele pode alcançar. Então, curta, comente e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E antes de encerrarmos, vamos orar juntos, porque não adianta apenas ouvir, é preciso buscar a Deus com todo o coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra e pelas revelações que o Senhor tem nos dado. Sabemos que os tempos são difíceis, mas confiamos que Tu estás no controle de tudo. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento para entender os sinais e força para permanecermos fiéis, independentemente das circunstâncias. Que nossos corações não se desviem, que nossos olhos permaneçam fixos em Ti e que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Pai, abençoa cada pessoa que assistiu esse vídeo. Toca em suas vidas, renova suas forças e desperta nelas um desejo profundo de Te buscar. Que ninguém aqui seja pego de surpresa, mas que todos possam estar preparados para a Tua vinda. Nós declaramos que pertencemos ao Teu reino e que nada neste mundo nos afastará do Teu propósito. Em nome de Jesus, amém.